Graça e paz, irmãos. Se você puder ficar de pé na presença do Senhor. Feche os teus olhos, irmão. Nós estamos na presença desse Deus maravilhoso, que está olhando para as nossas necessidades. Se você chegou nesse lugar passando por alguma tribulação, tem um versículo lá em Salmos que diz que o Senhor permite que os justos passem por tribulações, por adversidades, mas o que Ele nos garante é que Ele nos tira do momento que é oportuno dessas adversidades, que nós nunca estamos sozinhos, que nós nunca estamos jogados nesse mundo de qualquer jeito, que o Senhor se importa com a nossa vida. Ele é o nosso Deus, aleluia. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Redentor. Se você sabe, cante. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: se aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Uma das suas mãos e diga: não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia! Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí Deus te levantou, minha irmã e meu irmão, aleluia. E onde colocar as mãos, levanta essas mãos que Deus está abençoando e diga: não chore, quem cuida de você dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você dorme. Para terminar, diga: levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Dê uma pausa a esse Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Monta a sua Bíblia.
Lamentações capítulo 3, versículo 22. Amém, continua. Lamentações capítulo 3, versículo 22. Amém, misericórdia. Chafuda esse aqui nessa salinha. Resolvido. Irmãos, amém, misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Alguém acredita nessa palavra? Amém. Amém ou amém? Então feche os teus olhos. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Pai, diante da tua presença. Como nós acabamos de ler a tua palavra, as tuas misericórdias é o que nos mantém de pé, é o que nos levanta, nos dá força, nos dá ânimo a cada dia, é o que nos fortalece. Senhor, cada vez, Senhor, que nós vemos esse sol raiando de manhã, ao amanhecer, nós sabemos que a tua mão poderosa está controlando tudo pelo poder da tua palavra, Senhor. Então, Deus, estarmos aqui hoje, Senhor, é pela tua misericórdia. Estarmos, Senhor, nos alimentando todos os dias, trabalhando, fazendo o que nós temos que fazer, é pela tua misericórdia. Então eu te peço, Pai, que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos, mas que a tua adoração, que o teu louvor, que tudo seja direcionado a ti, meu Pai, todo louvor e toda glória, em nome de Jesus. Pode aceitar, irmão. Eu intitulei como Porque nós não somos consumidos. E aqui a Bíblia fala sobre as misericórdias que se renovam todos os dias. Eu sou casado com a Dani, já vai fazer 20 anos. E a gente está quase chegando nos 22 anos e pouco juntos. E essa aliança, eu creio que todos os dias ela é renovada, eu e a Dani. E com Deus, eu e você também temos uma aliança. Quando Jesus ele morreu na cruz, ele nos deu uma nova aliança. A aliança de Deus com... Ixi, irmã, está tão bonita hoje. Toda nos ouro aí. Olha aí. Bonitona, ela toda de verde. Tem três pessoas de verde. Hoje o povo escolheu o verde. Às vezes eu e o missionário escolhem a mesma roupa, né, missionário? Domingo eu estou tá, os dois de preto. Calça preta, blusa preta. Às vezes a gente se combina. Então as misericórdias do Senhor é um versículo, irmãos, extremamente poderoso, porque nos mostra que a mão de Deus está sobre as nossas vidas. E essa frase, ela é muito profunda e é também uma poderosa declaração, porque nós arremetemos para a graça gratuita que Jesus derramou sobre as nossas vidas. E quando a gente fala de ser consumido, a gente está falando de não sermos destruídos, de não sermos aniquilados, de não sermos arrasados, de não sermos exterminados. A gente passou por um período de pandemia que durou aí alguns anos, onde muitos tiveram as suas vidas tiradas, perdidas. Milhões de pessoas no mundo tiveram as suas vidas perdidas. E eu estava vendo um relato lá de 2 Samuel capítulo 24, e ele fala sobre um momento da vida de Davi, do seu reinado, que ele decide fazer um censo. E ali diz, Samuel diz que Deus estava furioso com Israel, e Deus incitou ali
Davi a fazer aquele censo. Em outra passagem, em outro livro, diz que foi o diabo também, mas tudo que acontece é pela permissão de Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Tudo. E aí diz que pela atitude de Davi, o que é que se entende por essa passagem? Que Davi ele devia confiar somente no braço forte do Senhor. E o que é que ele fez? Ele disse: Joabe, vai por essa terra vasta, conta todos os homens que pode desembanhar, que pode arrancar uma espada para lutar, para me saber quanto de exército eu tenho disponível. E a Bíblia diz que Joabe saiu, ele contrariou de início Davi, e ele disse: mas rei, é preciso isso? E o rei disse: vai, faz o que eu estou mandando. E Joabe foi e começou a contar. Contou 1 milhão de homens, irmãos, dispostos a ir para a guerra por Davi. E ali também mostrou mais 400 mil homens da tribo de Levi e de Benjamim que estavam disponíveis. Mas não era aquilo que Deus queria, porque a gente não pode confiar na nossa força, irmãos. Deus queria que Davi não confiasse em exército, mas confiasse em Deus, confiasse no braço forte do Senhor. E a Bíblia diz que ali Deus mostrou para Davi que Davi estava errado, e Davi reconheceu o erro, e Deus teve misericórdia de Davi. Só que veio uma consequência. Deus disse: olha, eu te dou 3 opções. E Davi disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus, que é um Deus misericordioso, do que cair nas mãos dos meus inimigos. A gente vê essa guerra de facção que tem aí, é um irmão. E você vê todos os dias, fulano caiu na mão da facção inimiga. Irmãos, é o terror. As pessoas são dizimadas, estão sendo mortas assim, como se fossem animais. E aí Deus deu essas 3 opções. E a opção que foi colocada para Israel, porque Deus queria punir Israel. Quando você lê 2 Samuel 24, diz: Deus se irou-se contra Israel. Deus não se irou contra Davi. E a Bíblia diz que Deus enviou uma praga que matou 70 mil homens, 70 mil pessoas. E Davi disse: Senhor, mas isso era contra mim, eu que pequei. E a Bíblia diz que quando Davi olhou e viu um anjo com a sua espada pronta para destruir Jerusalém, e Deus disse: pare. E aquele anjo parou. E Davi se quebrantou, mas ele reconheceu que as misericórdias do Senhor foram ali algo fundamental para que não só aquelas 70 mil pessoas morressem, mas que toda aquela cidade fosse destruída, fosse arrasada. Então a palavra misericórdia, miser quer dizer miserável. Diga comigo: miserável. E córdia quer dizer coração, ou seja, o amor que se dirige ao miserável. É o amor de Deus direcionado diretamente para a minha vida e para a tua vida. E é por causa desse amor que nós não somos destruídos. Então, no decorrer das nossas vidas, irmãos, a gente escolhe caminhos e seguimos esses caminhos. É ou não é? Aí eu escolho, eu sempre vivo dizendo isso aqui, né? Vocês estão cansados de ouvir. A gente estava no mundo e a gente decidiu seguir a Jesus. Eu passei muito tempo longe da presença de Deus. E foi um caminho que a gente escolheu, que eu escolhi, que você escolheu. Hoje, eu escolhi seguir a Deus. Tem mais de 18 anos. Filho. E você também, por isso que você está aqui. A gente está aqui, não é porque nós, o santinho da igreja, não, irmão, porque a gente sabe que nós somos pecadores. E a gente precisa do favor de Deus. Então, nessas escolhas, a gente enfrenta muitos desafios. A gente enfrenta muitos obstáculos. São momentos difíceis que você muitas vezes chora, que você pensa: meu Deus, que vida difícil, como está difícil.
Tem um louvor da Bruna Carla que diz: Deus, meu Deus, tudo está. Tem pessoas, irmãos, que se encontram com tanta dificuldade que elas resolvem tirar suas vidas. Elas resolvem acabar da forma mais trágica, tirando a sua vida. Quando eu trabalhava na Cruz, hora e outra, eu andava muito ali na aldeota, hora e outra, irmão, sempre tinha um relato de um jovem ou de uma jovem que subia naquele shopping aldeota e se jogava lá de cima para resolver algum problema. E a gente sabe que isso não é resolvido assim. Amém ou não amém, irmão? Amém. Então não apenas Deus está conosco em todas essas situações, mas a sua misericórdia e a sua graça são inesgotáveis, porque todos os dias elas se renovam. Dia após dia, não depende da gente, irmão. Isso é algo que vem de Deus, a misericórdia dele. Se fosse depender da nossa atitude, nós já estaríamos mortos há muito tempo. Amém, irmão Benedito? Porque todo dia a gente pega, irmão. Quantos aqui são pecadores? Todo dia tu pega. Eu pego todo dia. E todo dia a gente precisa do perdão de Deus. Então a verdade vital na vida de qualquer cristão, seja ele católico, evangélico, que professa a sua fé, nós sabemos que nós temos um Deus que nós podemos confiar. O Júnior aqui é policial. O Júnior uma vez está dizendo para a gente que quando ele estava na rua, que agora ele só quer moleza, né, Júnior? Só moleza. Só dentro ali do ar-condicionado, computador, leva ali o projetorzinho dele, fica lá só dando uma balinha, dando uma arminha, pegando a arminha, para lá. Tranquilidade agora, vida mansa. Até uma rede eu acho que ele bota lá para ficar deitado. E ele disse que quando ele estava ali na rua, ele confiava no soldado ou naqueles companheiros, né, Júnior? Não é isso? Porque quando o Júnior dá as costas, ele sabe que na retaguarda tem um protegendo as costas dele. E o que está também dando as costas sabe que o Júnior está protegendo, então um protege o outro. Vocês já viram como é uma batida policial? Fica o policial revistando, o outro aqui na retaguarda e o outro distante aqui, vendo todo o movimento. Um confiando no outro. Três, geralmente é três. Nos de moto é 4. Então não tem coisa melhor do que a gente confiar um no outro. É ou não é, irmãos? E imagina como é bom, a Bíblia diz: bendito o homem que confia no Senhor. Porque a gente está depositando a nossa confiança no Senhor. Maldito o que confia totalmente no homem. A gente não pode confiar totalmente, irmãos. Eu vi esses dias um corretor de imóveis pegando imóveis caríssimos lá em São Paulo, se eu não me engano. E ele falava com as pessoas ali, fazia o contrato, e ele enganava o inquilino e enganava o dono dos apartamentos. Ele ficava com dinheiro, não passava para o dono, e quando ia ver no final, o inquilino não pagou um aluguel. Às vezes era 5 mil por mês, no final de um ano, aquele inquilino estava devendo 60 mil sem estar devendo, porque confiou naquele corretor. E no final das contas, foram enganados. Então, qual é o contexto de Lamentações 3:22? Para a gente entender essa verdade aqui que a gente está debruçado aqui, a gente tem que entender o seguinte, irmãos. É sempre o contexto da história. O que é que estava acontecendo para Jeremias estar se lamentando tanto? A Bíblia diz, e a história nos mostra, que os babilônicos invadiram Judá. E era exatamente no meio dessa invasão que Jeremias estava. Eu imagino um terror que, por exemplo, eu vejo muitos vídeos dessa guerra da Rússia com a Ucrânia. E se é um terror para quem está nas linhas de frente, para os soldados que estão ali guerreando, tu imagina para os civis que estão ali nas suas casas, com sua família, de repente cai uma bomba ali, um míssil e destrói tudo.
mata, o míssil não vai chegar quando vai destruir. Opa, tem criança. Opa, não, irmão, tem essa não. Morre criança. A gente vê quando o Hamas invadiu Israel, matou todo mundo. Quando Israel joga bomba no Hamas, mata todo mundo, homem, criança, mulher. Não tem distinção, irmão. Então a guerra, ela é sempre norteada de crueldade. Muita crueldade. Então, Jeremias vendo os seus compatriotas ali, todos morrendo, nas mãos da Babilônia, e ele começou a pesar no seu coração. Ele vendo tudo aquilo, Jerusalém sitiada, Jerusalém tomada pelo inimigo. Então Jeremias estava vivendo aquele terror. E esses textos aqui de Lamentações 3 expõem exatamente isso. Um texto vai estar sempre ligado ao outro. Aqui em Salmos, como eu falei para vocês, 34, versículo 17, diz assim: os justos clamam. Tem algum justo aqui, irmão? Eita, que amém fraco. Não tem nenhum justo aqui não, irmão. Pelo amor de Deus. Os justos clamam e o Senhor ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por adversidade, mas o Senhor livra de todas. Irmãos, o justo não é justo, né? Pois a gente vai passar por adversidade, vai passar por tribulação. Jesus não disse: olha, venham a mim, que vocês não vão passar por nada. Ele disse: carregue, leve a sua cruz. E a cruz de muitos de nós é pesada, mas a gente pode carregar, porque o Senhor colocou um fardo que a gente possa carregar. Amém, irmão? O teu fardo não é pesado a ponto de você não poder carregar. Então aqui diz, ó, nós iremos passar por adversidade, mas o Senhor nos livra no meio ou depois da adversidade. O Senhor está no controle de tudo, irmãos. No controle de tudo. Eu duvido que a Paulinha deixa, se a Paulinha sair com a Maite, ela deixa a Maite para cima e para baixo, solta. Paulinha está aqui, não está nem com a Maite, né, Paulinha? Não. Eu vi ela aqui ajeitando o cabelo da menina toda, a menina parece uma boneca. Hoje a gente teve um estresse de manhã, porque a Alice gosta de se maquiar, irmã. Ontem ela parecia uma palhaça. A gente estava assistindo, a menina desceu com a cara toda roxa. Ela não pinta só aqui, ela pinta a sobrancelha, ela pinta isso aqui, pinta os braços. E a Dani, meu Deus, que prejuízo. Aí eu, Alice, eu não vou te levar para um circo, para animar um circo. Aí peguei lá esse rosto aí e comecei a limpar. Sem noção. E assim a gente não perde o controle. Deus, ele não perde o controle da humanidade. Deus não perde o controle do universo, porque tudo está pelo poder da sua palavra funcionando, irmãos. Deus disse: haja luz, houve luz. Deus criou tudo pelo poder da palavra. Somente ele lançou a palavra e aquilo apareceu. Então, por que estava acontecendo aquilo com Jerusalém, com Judá, com Israel? Porque o povo estava errando. Israel errou, Deus matou 70 mil. 70 mil. Irmão, vai no Castelão, o estádio lotado. Dá quantas pessoas, Marcos? Marcos, que é Ceará aí, né? 60 mil, né? 56 mil pessoas, irmão. Eu moro perto de quando tem jogo, é um formigueiro. 56 mil, sei lá, 55 mil pessoas. Tu imagina, Deus disse que em 3 dias ia lançar essa praga sobre Israel, e 70 mil pessoas caíram mortas. Imagina o tanto de gente que morreu na invasão de Babilônia a Judá. Quantas pessoas morreram ali? Porque eles com certeza tentaram resistir.
Então era um ambiente, olha aqui para mim, era um ambiente de dor, era um ambiente de desespero. No dia que o cara pulou lá em casa para roubar minha televisão e meu celular, eu já peguei 2 marretas. Eu dei uma marreta para a Dani e peguei outra marreta. Eu só fiquei com medo dela cair em mim, né? Aí a gente saiu de madrugada e eu vou pegar. Claro que eu não ia fazer nada, né? A vez que a gente pegou eu passei mal, quase que eu morro. Mas eu tentei resistir, eu fiquei ali, não, vou ver quem é. Quando eu vi, fui lá depois atrás do meu celular, que foi caro, e recebi meu celular de volta. Mas eu resisti, irmãos, e então era algo instinto nosso de resistência. Eu vi uma mulher outro dia que chegou um cara para assaltar ela fez assim, ó, ele saiu correndo. Eu falei, meu Deus, o que essa mulher tem na mão? Ela fez assim, o cara saiu correndo. O outro estava com a Bíblia aqui, chegou 2 caras para assaltar, um desceu da moto, quando ele fez aqui, ó, levantou a mão aqui, o homem pegou, subiu, eu falei isso aqui, né? Ele subiu da moto e saiu. Quando levantou a Bíblia. Então, irmãos, era um momento de muito desespero naquela invasão. E Jeremias estava ali se compadecendo de toda aquela situação. Por isso que as lamentações de Jeremias. E por que Jeremias se lamentava tanto? Você já se lamentou de uma coisa que você era para ter feito e não fez? Puxa, era para me ter feito isso, era para me ter feito aquilo. Não fiz. Jeremias estava se lamentando porque por anos Jeremias ficou repetindo a mesma coisa. Nós estamos com frio. Amém? Quer que eu diminua aqui o ar? Não. Então eu falei, parece um burburinho. Não, 25 não, 24 tá bom. 24. Então, Jeremias passou anos ali. Arrependam-se, voltem para Deus. A Bíblia diz que Noé passou 120 anos, irmão, pregando para aquele povo. Sabe o que é 120 anos? Pregando, arrependam-se. E o povo não quer nem saber. Jesus veio 2000 anos, a palavra está aí sendo pregada, ministrada, e as pessoas não querem se arrepender. Como eu falei, a gente não é mais santo do que ninguém. Só que nós reconhecemos que nós não somos nada sem a presença de Deus, irmãos. Amém ou não amém? Então, tem um escritor, Tim Keller, ele fala assim, ó, Deus ele vai tão longe para mostrar sua misericórdia, que não apenas tomou o nosso lugar para recebermos o castigo, mas ele agora se coloca em nosso lugar para lutar junto conosco a nossa batalha. Por isso que a gente não está só, irmãos. Eu vejo os ucranianos, se fosse depender só da Ucrânia, já tinha acabado a guerra no começo. 3 anos de guerra. Porque tem ali a ONU ajudando, tem os americanos ajudando, vendendo arma, dando suporte. Eles não estão lutando só. Teve uma reunião agora na Casa Branca e o Trump descascou lá o Zelensky. Você está em desfavor. E esse acordo de paz que não sai. E morrendo gente, morrendo irmão. É muita crueldade. Pessoa dentro de um tanque, nem bebê. E de repente uma bomba explode, tudo fica queimado ali dentro. Quantas pessoas que estão aleijadas, estão danificadas no seu corpo, porque pisou numa mina. Você está entendendo como a guerra ela é cruel? Então, a guerra que nós estamos travando pela nossa santidade, ela não está sendo travada sozinha. Você não está só. Diga, eu não estou só. O Senhor está ao nosso lado. Eu vi ontem uma ex-macumbeira. Meu Deus, 50 testemunhos hoje, já reduzi aqui o tempo. Tem 2 papéis aqui já. E aí ela dizendo que ela pegou um Uber. E esse Uber
era dirigido pela esposa de uma missionária. E ela disse que se encantou por esse Uber. E conversa vai, conversa vem, conversa vai. Ela começou a conversar com ele, eu acho que ela viajava muito louco, ela soube a vida dele todinha. E ela disse que se apaixonou por ele. E marcaram de sair umas 3 vezes e o danado foi. E aí, a missionária descobriu. Foi lá, vasculhou, viu quem era a pessoa e ligou para ela: olha, eu sou a esposa do fulano, você está saindo. Eu peço que você se afaste do meu marido. Deus me deu ele para mim. E aí diz que ela dizendo que foi começo: não, eu sou macumbeira, eu vou botar um trabalho pesado para cima de ti. Ela: pode botar que o meu Deus não vai permitir que nada chegue na minha vida, na minha casa. E esse marido dela se arrependeu. E ela ligando para ele depois: fulano, não quero mais não, me arrependi, estou errado. E ela disse que começou a fazer trabalho. E os demônios que estavam trabalhando para ela diziam: olha, a gente não tem como fazer nada. Não tem como fazer nada. Ela: como é que pode? Vocês não são poderosos? E na conversa com a missionária ela falou: você serve a um Deus. Eu sirvo a vários milhões de deuses, milhares de deuses. A missionária: mas o meu Deus é maior do que os teus deuses todos. E aquela mulher tentando, irmão, teve uma hora que ela viu: pô, eu estou servindo a esses demônios que são tão poderosos e não conseguem destruir a vida da mulher. Fez trabalho para botar câncer, para botar tumor, para botar o que fosse para destruir, para ela ficar com o marido da mulher e nada. Até que ela desistiu e passou a servir o Deus da missionária. Sabe por quê? Porque nós não estamos lutando só. Nós somos blindados, eu creio, pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é um selo na nossa vida. Aqui em Mateus 10, 28 diz assim, ó, estou terminando já: não tenham medo do que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o espírito no inferno. Quem é que pode fazer isso? O nosso Deus, irmãos. Ele. Então o Keller faz aqui um eco. Esse pastor aqui faz um eco das lamentações, que mesmo com o sofrimento, Deus está conosco. A gente passa por tantas lutas, né, irmão? Que a gente muitas vezes pensa que está abandonado, mas as misericórdias do Senhor, elas ativam a nossa esperança. As misericórdias do Senhor ativam a tua esperança. Quando a gente vê aqui, ó, no versículo 1 até o 18 de Lamentações 3, a gente vê só uma visão de sofrimento de Jeremias. Ele olhando, ele dizendo: eu sou um homem de aflição, me açoita com a tua ira. Ele fala de estar em trevas, de sofrimento, de se sentir preso, de se sentir excluído. Aí a partir do 19, a perspectiva muda, ele começa a visualizar diferente. Quando a gente está afundado num problema, a gente fica ali envolvido por tudo aquilo que está relacionado àquele problema. Mas quando a gente sai, começa a mudar a perspectiva, o olhar muda. Aí a gente passa a ver o tamanho do Deus que está ao nosso lado, que pode nos socorrer nos momentos de tribulação. Amém ou amém? E do 19 até o 21, antes do versículo que a gente leu sobre a misericórdia, Jeremias, depois de mudar a perspectiva, diz: ó, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também que pode me dar esperança. Irmão, se a tua vida e a minha vida fosse só alegria. Eu vi ontem um bebezinho, esqueci o nome dele, nasceu com nanismo, bracinho curtinho, a perninha toda tortinha, e dizia assim, a imagem, o bebezinho ali, nasceu prematuro, e disse: aqui é o nosso presente de Deus. E mostrou ele 6 anos depois, bem pequenininho, desse tamanhozinho, num andador lá, feito de cano,
Mas a mãe e aquele pai não olhou para aquela criança com um olhar que outras pessoas olhariam. E a Dani falou: Léo, por que será que Deus permitiu que essa criança nascesse desse jeito? Aí a gente vai para Jó e Deus fala: eu faço o cego, eu faço o que enxerga, eu faço o que nasce aleijado e eu faço o que nasce. São irmãos. Se todos nós nascêssemos perfeitos, a gente teria um parâmetro de quem não tem a perfeição de quem você tem, que eu tenho. Então é para mostrar, não para penalizar aquela pessoa, mas, como eu falei, o fardo que Deus dá, ele é para cada um e cada um pode carregar. Não tem como a gente entender os propósitos de Deus. Amém, irmão Francisco? Eu vi um outro que ele só mexia a cabeça, o corpo todo mole. Irmão, você fica, meu Deus do céu, você olha assim, eu olho, Dani. Outro sem o olho, sem. Irmão, é cada coisa que a gente vê nesse mundo, principalmente porque lá da Ásia, lá da Índia, acontece muita coisa ali estranha. Mas a gente tem que confiar em Deus. Não é, irmão? Eu disse, Dani, dentro desse corpinho desse menino tem um espírito e uma alma que é igual a nossa. E Deus, a Bíblia diz que olha para o interior. Deus não vê a nossa aparência, a nossa casa. É ou não é, irmãos? Então, depois de toda a amargura, aí Jeremias começa a visualizar: opa, tem um Deus que me dá esperança. Depois de todo o sofrimento, você também vai ver que tem um Deus que te dá esperança, que me dá esperança, que a gente precisa todos os dias. Para terminar, quando a gente examina o contexto então de Jeremias 3 completo, a gente é lembrado que no meio do sofrimento, da adversidade, Deus, ele permanece fiel, irmãos. Mesmo a gente sofrendo, depois de uma situação difícil vem a alegria. O choro vem antes para depois vir a alegria. Amém? Se você está chorando hoje, saiba que Deus vai enxugar as tuas lágrimas e vai te dar alegria em nome de Jesus. Irmãos, velhinha, 2 minutos. Ande aqui, velho, nasceu besteira. Tatiana, 2 minutos. 2 minutos para cada um. Se passar, eu dou um chute ali no negócio e dizer que eu sou. E a consagração da Juliana. 2 minutos, irmão. Falou do carro, ganhou. Irmãos, eu estou tão nervosa porque assim, em pleno mundo que a gente vive, né, dificuldades, por aí vai, como o pastor citou, né, o meu filho fez a troca do carro, passando para frente, comprou um carro 2025, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu vi uma salva de palmas, olha aí, deixa eu rápido, prático. O filho dela comprou um carro 2025. Quantos querem um carro novo? Eles começam com o filho da velhinha, Tati. 2 minutos. Eu vou usar os minutos que a Vera. Obrigada, Vera. Irmãos, eu comprei esse óculos em fevereiro. Na ótica não ia comprar o dele, e por impulso, assim, eu precisava, mas não ia comprar naquele dia. E comprei e não deu certo. Desde então, eu já voltei 2 vezes no oftalmologista com ele com problema, não conseguia enxergar, eu botava ele e ficava tonta, embaçada. Eu sei que horrível a sensação. Quem usa óculos sabe quando você usa um óculos que não é para você. E devolvi na ótica já 4 vezes para eles refazerem. Na última vez, foi agora dia 9 de abril. E eu disse para ela: olha, eu já gastei, porque é no shopping, né? Eu já gastei com estacionamento aqui com vocês, um problema que não é meu, vocês me entregaram algo que não está servindo, eu não sei. Eu já fui no oftalmo e ele disse: o grau está bom, foi algum problema técnico. Aí eles iam lá, botavam o aparelho e tal. Sei que dia 9 recebi de novo.
Aí o motoqueiro foi lá entregar e eu nem quis saber de botar óculos. Eu estava tão chateada, já tão cansada do processo. E desde fevereiro tentando, pagando o óculos que eu não estava usando. Aí o Tony ligou, tá? Experimentou? Eu falei, não quero experimentar não. Aí ele experimenta porque eu tenho que dar um retorno para a ótica. Irmãos, na hora que eu botei, tudo embaçado. Aí eu chego, eu murchei assim, eu fiquei tão chateada. E eu, Senhor, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Quase R$2.000 um óculos desse. Porque eu uso óculos por mais de 5 anos, então eu sempre compro um óculos bom. E para afinar a lente com o meu grau é muito, ainda é mais caro. Aí como é que eu vou ter esse prejuízo de R$2.000? Botei o óculos na caixinha e estava desde o dia 9 esperando o financeiro deles me darem uma solução. Eu estava querendo cancelamento do óculos, estorno, né? Para não ter esse prejuízo. Aí eu vou falar com o financeiro, Aí eu esperando, né? Usando meu óculosinho velho. E eu disse para Deus, Senhor, que eu e o Tony, nós somos fiéis a Ti. Eu não quero ter esse prejuízo. E esperando o retorno, orando e nada. Quando foi ontem, sexta-feira, eu coloquei ele de novo. E péssimo. Eu disse assim, eu vou colocar esse óculos de novo. Péssimo. Aí minha tia, irmã do pai, todo dia ela me manda um versículo. Aí eu fui abrir, aí tinha lá, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Aí o Senhor me livra. Toca no coração dessa pessoa do financeiro para me dar o estorno. Aí quando é 5 horas da tarde, o Tony manda mensagem, Tati, eles não vão estornar. Ela disse que não tem como você provar que o óculos está com problema. Aí assim, ficou tudo. Eu disse, eu vou ter esse prejuízo mesmo. Aí foi que eu pensei, vou trocar por alguma coisa que eu não preciso, um relógio, né? Qualquer coisa aí, qualquer besteira aí. Eu não estou nem pensando, vou gastar R$2.000 em besteira lá na ótica, né? Aí não faz sentido, né, irmãos? Eu disse, ainda continua sendo prejuízo. Aí quando foi ontem de manhã, a gente ia lá fazer isso. Eu peguei a sacola do óculos para não esquecer, botei no balcão. Aí eu disse assim, eu vou botar esse óculos uma última vez. E na sexta-feira, eu estava tão nervosa que me deu uma dor de barriga. Porque é o emocional da gente, né? A preocupação, porque só é o Tony hoje que está, né, provendo. Né? E eu disse assim, meu Deus, me perdoe por ter ido comprar isso sem ter te consultado. Eu sei que foi um erro meu. E eu estava me culpando. Aí, gente, quando eu botei o óculos, eu digo assim, Senhor, o que foi que tu fez aqui? Deus fez um milagre, irmãos. Eu estou enxergando perfeito. E eu fui lá fora, fui lavar lá um negócio do noivo, e eu olhava assim, Senhor, o que foi que tu fez? Senhor, tu fez um milagre aqui. Aí eu fazia assim. Aí liguei a televisão, deitei na cama para ver o ângulo, deitei de lá. Irmãos, perfeito. Eu disse assim, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus o estorno, que Deus tocasse em alguém. Deus tocou em mim, Deus fez algo em mim, não sei. Às vezes a gente ora por algo e Deus está trabalhando de outra forma, né? Que eu nunca imaginei pedir a Deus, Senhor, que eu me adapte, que eu consiga enxergar com esse óculos. Em nenhum momento eu fiz essa oração, mas é o que a palavra naquele dia estava dizendo. Deus vai te livrar da aflição. Eu estava aflita. Eu não costumo me preocupar com questões financeiras, mas eu me senti culpada, eu senti que foi um erro meu, ter ido lá naquela loja sem consultar a Deus, ter feito aquela compra. Eu vou usar, também vou fazer o depoimento. Não, 2 minutos é pouco, é bastante coisa. Eu tinha uma eletrônica lá no bairro de Fátima, certo? Aí, quando eu trabalhava no choque, eu ganhava uma gratificação de quase R$2.000.
Quando eu saí do choque, aí eu perdi essa gratificação. Aí eu, poxa, aí eu vou fazer o quê agora? R$2.000 a menos no salário. E eu peguei e resolvi botar a eletrônica para poder. Então pronto, aí a eletrônica por um tempo foi boa, rendeu muito mais do que eu esperava, né? Estava lá, dando certo, tudo. Eu me mudei lá de onde eu morava, fui morar lá no PC. E eu peguei, não, vai ficar muito longe. Fechei, entreguei lá o ponto, trouxe toda a minha tralha, levei lá para casa e fiquei lá. Não, eu vou botar aqui em casa, porque lá na eletrônica eu não tenho que gastar dinheiro para comprar material, para ter um estoque, para ter nada. Eu só uso o meu conhecimento. Chegam os equipamentos com defeito, conserto, e eu recebo sem ter nenhum gasto. Então praticamente é 100% do que eu ajeito, eu não tenho uma despesa. Só com aluguel. Até mesmo, eu acho que a energia lá é um gato, porque vem R$20 e gasta bastante coisa. Então beleza, aí eu vou entregar esse ponto e onde eu abrir eu vou ter sucesso porque é meu conhecimento que eu uso. Então o principal foco da eletrônica sou eu. E eu fiz esse pensamento. Entreguei lá, fui para lá, aí dali uns 2 meses eu aluguei um ponto lá perto de casa. Passou 6 meses, não deu certo. Aí não vinham os serviços, mas só que lá é um bairro de classe média, o dinheiro não entrava. Nem classe média baixa. Aí o dinheiro não entrava nem o dinheiro do aluguel. Aí por 6 meses, não aguentei, 6 meses. Peguei o ponto, voltei de novo lá para casa. Deixei lá, aí vou mais abrir a eletrônica não, deixar a eletrônica de lado. Mas só que isso eu gosto, né? Parece que eu nasci para isso, porque eu trabalhei a vida inteira na parte de informática, nessa parte de conceito e tudo. E aí, uns anos atrás, eu vou voltar de novo lá para o lugar, porque o negócio é o ponto. Não sou eu não. O negócio é o ponto. Lá o pessoal lá de classe média alta, né? Tá lá, então os serviços vão entrando e beleza, eu voltei para lá. Há uns 2 anos atrás. Não aguentei 6 meses. Que arrumação é essa? Eu trouxe tudo. E aí eu peguei o ponto de novo e voltei lá para casa. Aí eu vou abrir a eletrônica mais não. Comecei a desfazer de tudo que eu tinha. Ferramenta, o estoque que eu tinha de placa, tinha um bocado de televisão, tudo. Peguei e me desfiz de tudo. Não vou abrir a eletrônica não. Fiquei lá, né? Aí quando foi agora uns 2 meses atrás, ele aqui só tem celular top. Tem uns 3 ou 4, ele anda com uma bolsinha aqui, com 5 celulares dentro da bolsa, vai pro banheiro, vai para todo canto. E eu tenho um celularzinho velho, chinuca, J7, com tudo quebrado, tudo peguinha velho, né? E um deles eu levei para um cara lá perto de casa para ajeitar. Só que esse celular, eu troquei a tela dele, ó cara, troquei a tela, o bicho não tá ligando, deixei lá. Aí passou 3 meses lá o celular lá. Aí eu fui buscar, achei esse celular aí. Não sei o que. Aí o cara veio com grosseria, né? Aí eu, mas tu tá valente por quê? Desse jeito? Por que tu tá todo valente? Não, porque tu deixa o celular 3 meses, tu quer que não sei o que. Macho, ó. Ajeita esse celular aí, eu trouxe ele funcionando pra tu, eu quero que tu entregue do jeito que eu te entreguei. Tá bom, deixa eu lá, passou mais uma semana, eu voltei lá. E aí, cara, o celular? Não, porque eu vou te dar o... Me diz aí quanto é que tu quer por ele. Aí ele já mudou a fisionomia dele, porque eu disse que eu era polícia. Aí ele isso, na outra vez eu não tinha dito não, né? Que ele tá tão valente assim, mano. Aí eu, na segunda vez, não, cara, que eu sou policial, isso aqui é do meu filho, tal, não sei o que. Aí ele murchou, né? Aí, resumindo, eu fiz amizade com ele, né? Eu sentei lá, aí, cara, entrei, tu trabalhava lá com coisa, sentei lá, vi o laboratório dele todo bonito e tal. Aí ressurgiu aquela vontade, opa, vou botar minha eletrônica de novo, eu sentei aqui. Mas vou trabalhar contigo aqui, tu trabalha só com o celular, tu tá precisando de um técnico aqui, tudo, eu vou ficar aqui contigo. Quando eu cheguei em casa, eu fui falar isso com a Priscila, ela deu um pulo lá
pulou lá da janela dos três andares lá para baixo. Você não vai não, porque não sei o quê, porque tem facção para cá, porque tem facção para lá. E você é polícia, você não sei o quê, lá do lado é a facção e tal, e você não vai, pronto. Aí eu vou voltar lá para o Parque de Fátima. Aí só 2 anos atrás eu voltei, o povo estava lá do mesmo jeito, a minha ainda estava com o emblema lá, a bancada que eu tinha feito estava tudo lá, o povo estava do jeito que eu deixei há 2 anos atrás, ninguém alugou, ninguém fez nada, eu vou aí, beleza. Resumindo, aí eu peguei, aí eu olhei assim para a garagem, né, lá de casa, cadê minhas coisas? Não tenho mais ferramenta, não tenho mais estoque, não tenho mais nada, eu olhei, só tinha um micro-ondas e uma televisão, uma televisão branquinha que até, cadê o Marquinhos? Ele levou, tá ali, levou a Marquinhos. Essa aqui era a única que eu tinha, aquela lá que eu tive que ajeitar a televisão dele. Nem foi ajeitado, porque ainda ficou com a listra verde e já ficou com as bichas lá. Aí eu olhei, bicho, agora eu só estou com o micro-ondas e estou com a televisão. Como é que eu vou abrir a eletrônica desse jeito? Aí eu comecei a conversar com Deus, né? Deus, e agora? Vou voltar para o ponto lá que eu já tinha. A tia Manuela até jogou na minha cara, dizendo: o João abriu 4 vezes essa eletrônica, não deu certo, não sei o que, e ficou naquela coisa na minha cabeça. Ixi, mas eu vou voltar de novo 4 vezes, não deu certo, vou voltar de novo, não tenho nada, não tenho. Aí eu comecei, eu estava escutando aquela música da Fernanda Bruno, Cacos, né? Cacos no chão. Hã? Não, é Cacos. Eu estou só no caco, só nos cacos mesmo, não tenho nada. Não tem nada mesmo. Aí os cacos no chão e tudo, que aí eu, Senhor, aquele lance, eu vou abrir, não tenho nada, e que as coisas começam a fluir, né? E aí eu abri, há um mês e pouco atrás. E aí, ontem eu terminei quando eu saí, por acaso eu fechei lá a loja, quando eu olhei assim, tá uma eletrônica mesmo, tá toda completa, não sei, do nada, as coisas foram aparecendo, os clientes foram voltando, teve alguns que não quiseram, abandonaram a TV, abandonaram o micro-ondas, foram lá, não sei o que, deixaram a colher, eu olhei assim, a eletrônica está de volta, está toda completinha e eu não gastei muita coisa não, tá? Então, resumindo, a minha eletrônica está lá de volta, está toda equipadinha direitinho e está melhor do que estava antes, né? E os clientes estão voltando. Agora, a única coisa que eu peço, que ela falou aí do de Deus, que ele pede uma coisa, é que eu nunca fiz curso, né, para consertar TV, consertar essas coisas, não. Sempre como eu costumo dizer, sou autodidata, vou aprendendo ali as coisas e tal. E aí eu disse assim para Deus: poxa Deus, está entrando 10 TVs e eu estou ajeitando só uma. Aí eu, não, vamos mudar essa matemática aí, vai entrar 10 TVs, eu ajeito 9 e perco uma. E aí as coisas estão fluindo desse jeito. O que antigamente eu não estava conseguindo consertar, estava vindo e o cliente estava levando de volta porque não estava dando conta. Agora, hoje em dia, com menos de um mês de serviço, as coisas, a matemática reverteu, né? Está entrando 10 micro-ondas, eu estou ajeitando 9 e tal. E Deus está melhorando as coisas. Vamos chamar aqui o Juninho, a Letícia e a Julinha, né? E eu? E a avó ali, da Luana. Vamos lá? Eu fiz com Juninho e Letícia igual o Senhor fez com os israelitas. Quando eles saíram do Egito, eles tinham uma rota bem curta. O Senhor fez eles ir pela mais difícil, porque ele estava no comando. Se assim que ele chegasse, fosse consagrado, eles podiam ir embora. Estratégia. Não, Juninho e Letícia? Hoje eles tiveram essa oportunidade, né, e nós nos alegramos muito deles estarem aqui. Juninho, lembrar da época, né? Nada é impossível para Deus, amados. Amém? Cadê que eu não estou achando, Jesus?
Lucas 2, 22. Fala o seguinte: Jesus é apresentado no templo. E é isso que a gente hoje está fazendo aqui, né? Apresentando a Julinha diante do Senhor. E na palavra do Senhor diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, para oferecer um sacrifício de acordo com o que a lei do Senhor, 2 pombinhas e 2 rolinhas, né, que era a oferta que era feita. E nessa manhã nós estamos aqui, né, com muita alegria no nosso coração. O Juninho está consagrando essa bebezinha maravilhosa, linda dos olhos, galeguinha dos olhos azuis, né, Julinha? Olha o jeito. O pai se chama Jovilson Albuquerque Amorim Júnior e a mãe Letícia de Freitas Rocha. E a Julinha, né, que o nome dela é Júlia de Freitas Amorim. Ela nasceu dia 18 de dezembro de 2024. E ela está aqui nessa manhã. E para mim é uma grande satisfação, né? Vovó te ama, viu, Julinha? Só vai citar agora. A igreja de fé. Acho que eu não sei pé. Vamos estender as mãos, né? Sobre a vida da Julinha e sabendo que esse momento é recebido pelo Senhor, né? Querido Deus, Pai, nós estamos aqui em nossos braços, segurando a Julinha, Senhor. Pai, nós pedimos a Ti nessa manhã pela vida dela, que ela venha crescer como o Senhor cresceu em sabedoria, em graça, que ela venha, Senhor, cada dia da sua vida, ela sentir o poder do Senhor, a proteção, o cuidado que Tu tem por cada um de nós, Senhor. E eu estou apresentando aqui, diante do Teu altar, diante do Senhor, da Tua presença, Jesus, a vida da Julinha. Guarda, protege. Eu sei que o Senhor tem o melhor para ela. Ela é bebezinha, vai crescer, um dia vai ser uma adolescente, uma jovem, uma mulher. Prepara, Senhor, a partir de hoje, tudo aquilo que o Senhor já tem para a vida dela. E para os seus pais, o Júnior, a Letícia, sua avó Socorro. Oh, maravilhoso Deus, obrigada pela vida dela, obrigada por tudo que o Senhor fez até aqui, o Senhor tem ajudado. E nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém. É uma pergunta que a gente sempre faz aos pais, né? Que eles estão aqui no altar do Senhor. Olhe para mim, pais. Agora o bicho pega. E nós estamos consagrando a Julinha ao Senhor. Ela vai precisar crescer, entender e ouvir a palavra de Deus. E a gente pergunta, sempre os pais confirmam, né? Se você vai criar a Julinha nos caminhos do Senhor. Júnior e Letícia. Diante do Senhor, né? A gente sabe que a gente já teve muita experiência assim, de os pais se propõem e não deram continuidade. Mas vamos crer que Deus está preparando isso na vida do Júnior, da Letícia, da avó, né? Está sempre aqui conosco. Tudo Deus tem propósito na vida da gente. Amém, queridos? Amém. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. E aqui está. Ela não gosta. Assim. O certificado de apresentação da Julinha, viu? Guarde com muito amor e carinho. Amém, igreja? Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém, irmão. Põe, estende a mão para a tua casa.
nós viemos sair desse lugar cheios da presença de Deus. Senhor, libera o teu povo, Pai. Aqueles que vão para casa, aqueles que vão para outros lugares, que a tua mão poderosa continue estendida sobre as nossas vidas. Abençoa a nossa semana, abençoa a nossa família, a nossa casa. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor diz amém. Aleluia.